Bom dia, turma do oitavo ano. Como vocês estão? Bem? Para quem não me conhece, eu sou Tânia, né? Professora de língua portuguesa, redação e religião. Esse ano de 2021 ainda não tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né? Devido ao momento que estamos vivenciando. Então, daremos nossa continuidade ao nosso trabalho com atividades remotas. E eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco, né, da atividade do bloco 3. Nesse bloco de atividade 3, daremos continuidade ao nosso trabalho com crônica, né, que já foi trabalhado no bloco 2. Porém, nesse bloco 3, iremos trabalhar com a crônica Um Caso de Burro, de Machado de Assis, que se encontra no livro de crônica que vocês receberam junto com o bloco de atividade 2, ó, esse livro de crônica da Olimpíada de Língua Portuguesa. A crônica Um Caso de Burro se encontra nas páginas 28, 29, 30 e 31. Não dá para vocês verem a numeração aqui, mas vocês podem procurar aí no livro de vocês, né? E crônica, gente. Crônicas são narrativas curtas, né? Tem uma linguagem simples, a presença de poucos personagens. O assunto da crônica são fatos cotidianos, né, que acontecem, são fatos que acontecem no dia a dia dos personagens. O humor também é uma característica marcante, né, nas crônicas. Esse recurso pode ser utilizado ou não. E para vocês responderem a atividade de vocês do bloco 3, vocês precisam fazer a leitura dessa crônica que está no livro de crônica de vocês, aí nas páginas 28, 29, 30 e 31. Falando da atividade. A primeira questão da atividade de vocês é uma questão que vocês vão responder de acordo com o título da crônica. O título da crônica estudada é Um Caso de Burro. Porque o título, gente, do texto é sempre o primeiro a levantar expectativas, né? Um caso de burro. Quando você lê o título desse texto, ele chama atenção, né? Para que você sinta vontade de ler o texto. Então, o título do texto, ele sempre nos faz levantar expectativa quanto ao conteúdo. Aí, depois da leitura, né, essas expectativas podem ser confirmadas ou não. Então, de acordo com a leitura do título da crônica, vocês irão responder a primeira questão, que ela é composta de letra A, letra B e letra C. Sobre o título da crônica a ser estudada, responda. Letra A, esse título desperta a atenção do leitor, porque o que ele sugere? Esse título da crônica, Um Caso de Burro, ele é um título que desperta atenção? É um título que faz com que você sinta vontade de ler o texto? O que é que esse título sugere? Um caso de burro, né? Essa crônica, Um Caso de Burro, na verdade, ela é uma crítica, né? O autor, ele faz uma crítica à sociedade daquela época. Então, de acordo com o título, vocês irão responder aí a primeira questão. Após vocês responderem a primeira questão, que é de acordo com o título, seria muito interessante que vocês respondessem essa primeira questão antes de fazer a leitura da crônica. Então, depois que vocês já tiverem respondido a primeira questão, aí sim, aí agora vocês irão fazer a leitura da crônica. Leiam, gente, quantas vezes for necessário, até compreender o assunto, a mensagem transmitida pelo texto. Depois desse momento de leitura, vocês irão fazer o estudo do texto, né? Que eu tenho aqui as questões. Eu não vou falar de cada questão de estudo do texto, porque eu acredito que vocês irão conseguir responder. Mas fiquem à vontade, caso vocês tenham dúvida, podem perguntar. Eu estou no grupo, né, do oitavo ano A, então se vocês tiverem dúvida aí na questão 2, na questão 3, fiquem à vontade. Mas são questões que vocês irão responder a partir da leitura da crônica.
Vou falar da questão 4, que na questão 4 vocês irão fazer uma análise da crônica, um caso de burro, né? Da crônica estudada. O título da crônica é um caso de burro, aí vocês vão ter um quadro aí, personagens da crônica, quem são os personagens da crônica, um caso de burro, qual foi a situação inicial, qual foi o conflito, o que foi que essa situação inicial gerou, né? E como foi que essa situação foi resolvida, que no caso é a resolução. Depois que vocês terminarem de fazer essa análise, aí vem o momento da produção de vocês. Eu sugiro, gente, que vocês façam essa atividade por etapas. Não faça toda em um único momento. Um momento vocês fazem o estudo do texto e reserve outro momento para fazer a produção, para produzir o texto de vocês. E para a produção de vocês, como tudo na nossa vida, para que as coisas ocorram, né? Precisamos nos planejarmos. Então, antes de produzir o texto de vocês, vocês irão fazer o planejamento. Vamos pensar, qual vai ser o título da minha crônica? Como eu já falei lá no início do vídeo, vocês precisam colocar um título na crônica de vocês que chame a atenção, porque quando você escreve para alguém. Alguém vai ler seu texto, né? Então você tem que escolher um título, que esse título faça com que o leitor sinta vontade de ler o seu texto até o final. Então, escolha um título chamativo, um título interessante, né? Depois que vocês escolherem o título, o assunto da crônica, como vimos aí. O assunto da crônica são fatos cotidianos. Então, esse assunto pode ser alguma situação, vocês comecem a observar durante a semana, né? Algum fato que aconteça aí na família de vocês, engraçado, ou com os amigos. E esse fato pode se transformar na crônica de vocês. Aí vocês vão pensar no assunto, no conflito e no desfecho, né? Todo o texto tem que ter aí um fim. Então, fique à vontade, procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulho, para produzir o texto de vocês. Bom estudo e até qualquer momento que vocês precisarem, eu estarei aqui para tirar as dúvidas, ok?